Além disso tudo, quando chega no período da manutenção, por os nossos cílios terem fases diferentes, vai acontecer de alguns fios terem caído dos cílios, né? Alguns fios estarem afastados da raiz e muitos fios estarem, por exemplo, pertinho de cair. O que acontece? Quando a cliente vem para realizar a manutenção, o pelinho dela tá aqui, pelo natural. E aí eu vou desenhar um pelinho artificial para vocês verem, tá? Geralmente quando a cliente vem fazer manutenção, por os cílios estarem em 3 fases, nunca estão em fases iguais, vai acontecer de ter cílios. Vou desenhar um cílio. De ter cílios. Vai acontecer de ter cílios afastados da raiz, por o pelinho estar em fase de crescimento, na fase anágena. Então, por esse motivo que o pelo, quando vem fazer a manutenção, ele está afastado da raiz, porque o pelinho natural estava na fase de crescimento, na fase anágena. Então, aí o pelinho artificial ele vai crescendo junto com o natural. E aí, quando chega nesse período do período da manutenção, ele está afastado. Então, pode ser que o pelinho, quando a cliente venha realizar a manutenção, o pelinho artificial esteja afastado da raiz por estar na fase de crescimento anágena. Pode ser que o pelinho esteja colocado na mesma posição que você colocou da outra vez que você realizou o procedimento, porque o pelinho está na fase catágena, que é a fase de repouso. Então, por o pelinho estar na fase catágena, que é de repouso, e você ter colocado a extensão nesse pelinho aqui, ele vai voltar de 15 a 20 dias, que é o período de realizar a manutenção, e ele vai estar no mesmo lugar, porque o pelinho ele estava em fase de repouso, ele não cresceu. Já o pelinho que estava na fase anágena, ele cresceu e ficou afastado da raiz, tá? Então, pode ser que você encontre essas duas coisas, né? Esses dois tipos de pelinhos, um colocado do jeito que você fez e o outro afastado da raiz. E, por último, você vai encontrar pelinhos naturais sem a extensão de cílios. Por quê? Porque os nossos cílios crescem e pode ser que tenha acontecido de o pelinho que você colocou a extensão estar na fase telógena, que é a fase de queda. Então, pode ser que ele esteja perto de chegar na fase de queda, e aí você colocou a extensão, chegou no período que era para ele cair, e ele se desprendeu e soltou. E pode ser também que esteja sem pelinho no fiozinho que você colocou, porque a cola tem um período de retenção, igual eu tinha te explicado. Por esse motivo, o fio, a cola, o adesivo, ele perdeu o poder de retenção e o fiozinho se desprendeu e caiu. Ou por atrito, por exemplo, na hora de pentear, na hora de dormir no travesseiro, na hora de tomar banho, na hora de lavar, pode ser que ele desacople e caia. Então, tem vários motivos que causam a queda do fio artificial quando você realiza a extensão, tá? Então, esses são alguns motivos que causam essa queda dos fios. Então, é importante você explicar isso porque olha só como influencia muito a fase do crescimento do pelo. Então, cada pelinho vai estar em uma fase, mas você nunca vai saber em qual fase realmente está. Às vezes, o pelinho está em tamanhos diferentes. E aí você consegue visualizar em qual fase ele está. Por exemplo, aqui está a pálpebra, e aí tem o fio natural, e às vezes você consegue visualizar essa diferença do crescimento do pelo através do tamanho do fio natural da cliente. Então, às vezes você vai encontrar um fio grande, um fio médio, um fio pequeno. Então, aí você vai conseguir perceber em qual fase o fio está. Muitas vezes, quando o fio está pequenininho, ele está na fase anágena. Quando o fio ele está médio, ele está em fase de repouso. E quando o fio está grande, ele já está perto da fase de queda, que é a fase telógena. Então, você às vezes consegue visualizar, mas às vezes você não consegue visualizar essa diferença de fase de crescimento. E daí vai acontecer de quando a cliente voltar para realizar a extensão, ter
os fiozinhos afastados da raiz, os fiozinhos que estão colocados no mesmo lugar e os fiozinhos artificiais que caíram e tá só o fio natural lá para você fazer a reposição do fio artificial. Então você pode encontrar nessas 3 fases de crescimento do pelo e isso vai influenciar diretamente no resultado que você vai ter para realizar a manutenção. Às vezes você coloca a extensão de cílios na sua cliente e cai muito rápido. Pode ser que ela tenha um problema por exemplo, hormonal, um problema hormonal, que acelere a queda do pelo, como o hipotireoidismo, né, causa a queda do pelo. Então, às vezes, pode ser que isso influencie também na duração da sua extensão. E aí, quando chegue no período da manutenção, tenha caído mais que o normal. Pode ser que aconteça isso também.